Olá! Estamos a poucos meses das eleições 2014 e a atuação da Polícia Militar se torna cada vez mais importante para um processo eleitoral seguro e democrático. São regras específicas. Para garanti-las, caberá à Justiça Eleitoral, às polícias e a cada um de nós trabalharmos juntos. Vamos saber como? A campanha eleitoral já está nas ruas e nos meios de comunicação. Várias formas de propaganda eleitoral são permitidas, como placas, bandeiras, adesivos, distribuição de folhetos e santinhos. Basta respeitar o trânsito de pessoas e veículos e o horário autorizado. A fiscalização dessa propaganda é feita pela Justiça Eleitoral. Quando há irregularidades, caberá ao juiz eleitoral autorizar a retirada dos materiais. Para realizar qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em ambiente aberto ou fechado, os organizadores não dependem de licença da Polícia Militar. Mas os candidatos, partidos políticos ou coligações realizadoras devem comunicar à autoridade policial com, no mínimo, 24 horas de antecedência, para garantir a prioridade do aviso de uso do local e as providências necessárias de tráfego e segurança. Quanto aos carros de som, verifique se o juiz eleitoral expediu alguma orientação. Lembre também que é proibido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som a menos de 200 metros de sedes dos poderes executivo e legislativo, de órgãos judiciais e militares e de hospitais, casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Chegamos à eleição. Os 2 dias que antecedem a votação são mais rigorosos. Algumas condutas passam a ser proibidas. Na véspera e na antevéspera da eleição, comícios e reuniões públicas não são permitidos. Já as carreatas, passeatas, caminhadas, distribuição de santinhos, mesas e bancadas com material de campanha estão autorizadas até às 10 horas da noite do dia anterior à eleição. No mesmo prazo, também é possível usar carro de som, mas sem microfone e de forma a não parecer um mini comício. No dia da eleição, para garantir que o eleitor tenha sua vontade respeitada nas urnas, a atuação da Polícia Militar é determinante. No domingo, dia da eleição, a propaganda é proibida. Cuidado com os carros que contêm adesivos se estiverem em frente a um local de votação. Isso pode configurar propaganda irregular se houver aglomeração ou se a propaganda for ostensiva. Atenção para as regras locais. O juiz eleitoral poderá proibir no município o estacionamento de carros adesivados próximo aos locais de votação. A distribuição de santinhos, a aglomeração de pessoas com bandeiras, broches, dísticos, adesivos ou roupas padronizadas, o uso de carro de som são proibidos no dia da eleição. O policial pode e deve alertar os envolvidos sobre as proibições, pedir para que se dispersem e até avisar que isso é crime. Mas o cidadão tem direito de fazer sua manifestação individual sempre. Bandeiras, broches, adesivos, mas desde que esteja sozinho e em silêncio. A propaganda também pode ser mantida no bem particular do eleitor. Pinturas, faixas, mas em todos os casos de propaganda, seja ela móvel ou fixa, o tamanho máximo não pode ultrapassar os 4 metros quadrados. Também o consumo e a venda de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição são permitidos. Não há previsão a respeito na legislação eleitoral. Lembre-se, qualquer perturbação à ordem ou interferência na eleição não pode ser admitida. Entre os principais crimes praticados no dia da eleição estão a distribuição de material gráfico, boca de urna, transporte irregular de eleitores, desordem e compra de votos. Comprar votos é um crime grave. Ocorre quando o candidato distribui dinheiro, vales de combustível, cestas básicas ou oferece alguma outra vantagem em troca do voto. O policial militar deve atuar imediatamente em casos de crime. Em infrações com menor potencial ofensivo, como boca de urna, por exemplo, deve-se lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. O juiz eleitoral pode realizar a audiência no mesmo dia ou passar uma pauta para a PM para que façam o agendamento. Nesse caso, o infrator poderá ser liberado desde que se comprometa a comparecer à audiência. Verifique com o juiz eleitoral local qual procedimento será adotado por ele.
Quando houver crimes eleitorais mais graves, aqueles em que não cabe o termo circunstanciado, o policial deve conduzir o infrator até o juiz eleitoral. Ele vai avaliar a regularidade da prisão. A Polícia Judiciária em matéria eleitoral é a Polícia Federal. É ela que vai exercer tal função com prioridade sobre as suas atribuições regulares. Nas cidades de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages, as ocorrências de crime eleitoral devem ser reportadas diretamente à Superintendência ou Delegacia da Polícia Federal. Onde não houver órgãos da Polícia Federal, é a Polícia Civil local que terá atuação supletiva. Em infrações onde há participação de menores, todos os envolvidos, inclusive os adultos, devem ser encaminhados até o órgão responsável pelos menores. Pode ser um conselho tutelar de plantão. Depois das providências cabíveis, eles vão encaminhar os adultos para o órgão policial próprio. Atenção! Nos 5 dias que antecedem a eleição e até 48 horas após o pleito, o cidadão só poderá ser preso em flagrante delito ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Também é importante lembrar que o policial deve ficar a pelo menos 100 metros dos locais de votação e só intervir ali se for solicitado pelo mesário presidente da sessão. Outra dica importante é estar em contato direto com o cartório eleitoral do município. Consulte o juiz eleitoral da sua região com antecedência para saber se o município tem alguma particularidade ou se obedecerá a alguma orientação específica e que condutas a PM deve adotar nos dias que antecedem a eleição e no dia do pleito. Leve sempre com você o Guia Rápido. Ali você pode consultar sobre propagandas eleitorais, crimes eleitorais e saber em quais condutas deve aplicar um termo circunstanciado e quais são mais graves. Pronto, essas são algumas dicas para você auxiliar a Justiça Eleitoral nesse dia tão importante. Intensificar suas atividades no dia da eleição é essencial para prevenir atitudes delituosas. E lembre-se, o cidadão e a Justiça Eleitoral contam com você. E quem agradece é o Brasil, a democracia. Bom trabalho nestas eleições e até mais!